Mas a gente vai falar da guerra, do conflito no Oriente Médio e os Estados Unidos. Um conflito regional. Já os Estados Unidos voltaram a bombardear alvos terroristas, que eles dizem ser terroristas, no Iêmen, mas também no Iraque, Cecília Malan. Bombardeios, então, agora avançando no Iraque também. A Cecília nos conta tudo ao vivo de Londres. Bom dia. Bom dia, Tiago, Mônica, bom dia a todos. O governo iraquiano lamentou o que chamou de escalada irresponsável da violência e disse que ações agressivas prejudicam anos de cooperação. Pelo menos 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas depois que forças americanas bombardearam hoje cedo 3 locais usados por militantes apoiados pelo Irã que atuam em território iraquiano. A ação, segundo o Departamento de Estado, foi em resposta aos ataques recentes contra tropas americanas no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos também voltaram a bombardear alvos dos rebeldes Houthis no Iêmen. 2 mísseis antinavios que estavam apontados para o Mar Vermelho, prestes a serem lançados, foram destruídos. Segundo o Comando Central Militar dos Estados Unidos, tratava-se de uma ameaça iminente aos navios comerciais e militares que trafegam pela região. A estratégia americana é enfraquecer o grupo rebelde sem declarar uma guerra direta contra os Houthis ou o Irã, que financia esses combatentes. Enquanto isso, há relatos de confrontos intensos perto de hospitais em Khan Yunis, no sul de Gaza, e, segundo jornalistas locais, um ataque israelense atingiu uma escola que abrigava centenas de desabrigados. A ONU alerta que milhares de pessoas estão tentando fugir de Khan Yunis para Rafah, perto da fronteira com o Egito, mas a cidade já abriga de forma improvisada e precária cerca de 1,5 milhão de desalojados, praticamente 2/3 da população de Gaza. O secretário-geral das Nações Unidas disse que não existe paralelo na história recente para a escala e a velocidade da destruição em Gaza e que nada pode justificar a punição coletiva do povo palestino. O ministro do Exterior aqui do Reino Unido, David Cameron, chega hoje a Israel e deve levantar preocupações sobre o elevado número de palestinos mortos, mais de 25 mil, e pressionar por um cessar-fogo sustentável. Segundo a agência de notícias Reuters, tem avançado uma proposta de trégua entre Israel e o Hamas, mediada pelo Egito e o Catar. Esse acordo incluiria a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos durante 1 mês de cessar-fogo, mas diferenças entre os dois lados sobre como pôr fim à guerra estão atrasando a negociação. Agora há pouco, no Vaticano, o Papa Francisco fez mais um apelo contra a guerra. Não nos cansemos de rezar pela paz, pelo fim dos conflitos, pelo alívio das populações exaustas, ele disse. Mônica, Tiago. Obrigada, Cecília. Eu queria conversar com o Marcelo também, ouvi-lo sobre essas propostas de cessar-fogo que têm dado em nada, né? Não estão progredindo. Ontem a imprensa israelense dizia que a proposta de Israel era um cessar-fogo de 2 meses, em troca de todos os reféns, e havia analistas dizendo que o problema é que talvez reféns não estejam vivos e que isso, portanto, não era do interesse do Hamas, e o Hamas não aceitou esse período de 2 meses. Agora a Cecília traz a informação na Reuters de que já reduziu para 1 mês de cessar-fogo. Enquanto isso, o noticiário também era de que Israel tenta aumentar o que eles chamam de área buffer, né, na fronteira norte de Gaza com Israel, destruindo casas, instalações e tudo mais. Foi quando morreram os 24 soldados na explosão. Estão implodindo, né? Querem aumentar essa área, digamos, sem população, né? Entre Gaza e Israel, para a segurança de Israel. Então, nada indica que tem um cessar-fogo num horizonte próximo, né, Marcelo? Os atos não combinam com a retórica. Sem dúvida, Mônica, e a gente fala isso com grande pesar. Infelizmente, as perspectivas de um cessar-fogo nesse momento, seja ele de 1 mês, de 2 meses, do que quer que seja, são bem distantes. Nada indica que esteja próximo de sair qualquer acordo. O Hamas segue exigindo que Israel simplesmente interrompa sua operação militar na faixa de Gaza. Enquanto isso, Israel segue exigindo que o Hamas liberte todos os reféns. Enquanto não há um acordo entre as lideranças dos dois lados, o que há, sim, é uma tragédia humanitária para a população de Gaza que vai se aprofundando, assim como o drama
dos reféns israelenses, cerca de 130, também sem nenhuma solução à vista, e o que tem gerado também muitos protestos internamente em Israel, inclusive nos últimos dias, um grupo de parentes de reféns invadindo a reunião no parlamento e exigindo medidas mais efetivas rumo a um cessar-fogo que permitisse a libertação dos reféns. Agora, o que me parece cada dia mais claro, e para todo mundo e para o mundo inteiro, é que o drama palestino se aprofunda com números absolutamente desesperadores. Mais uma vez, estamos recebendo notícias e imagens de cerco a hospital, no caso agora o Hospital Nasser, que é o principal hospital na região de Khan Yunis, essa que é a segunda maior cidade palestina, e como alguns outros hospitais na faixa de Gaza, se tornou não apenas um centro, claro, de reabilitação e tratamento dos milhares e milhares de feridos. Há pelo menos 850 feridos graves internados nesse hospital, segundo informação da ONG Médicos Sem Fronteiras, mas também há dezenas de médicos e todos eles funcionários e pacientes impossibilitados de se deslocar pelo entorno do hospital, que é alvo de confrontos e de ataques de Israel, inclusive com o uso da aviação. Também está claro que a política e a estratégia do governo israelense é tornar Gaza cada vez mais controlada militarmente. E aí tem a ver com o que você estava falando, dessa buffer zone, uma chamada zona de contenção, que iria para além dos limites do território palestino, entrando alguns quilômetros onde não deve haver, segundo essa estratégia israelense, nenhuma construção. E por isso eles estão num processo de demolição paulatina de infraestrutura civil de toda sorte, de moradia, de comércios, de estradas, e foi numa dessas operações que, enquanto um grupo de soldados de Israel colocava explosivos num conjunto de edifícios, esse conjunto foi atingido por um míssil desse de pequeno alcance, até de pequeno porte, disparado aparentemente de um dispositivo desse que se leva no ombro, por um integrante do Hamas, e aí veio tudo abaixo, a explosão, causando o maior número de mortos já registrado nesse conflito, que vai se aproximando dos 4 meses. Quer dizer, muito mais do que um conflito, na verdade, o que a gente está vendo é uma operação militar da maior potência militar do Oriente Médio contra um grupo armado que tem o seu braço terrorista, que é o Hamas, e no meio disso tudo, a população civil sofrendo demais e junto com ela, funcionários de organizações humanitárias, funcionários das Nações Unidas, jornalistas. É o conflito mais mortal para jornalistas de que se tem notícia em muito tempo, com mais de 80 jornalistas mortos desde aquele fatídico 7 de outubro e da operação militar que começou em seguida. E é claro que também é uma situação que se espalha pelo Oriente Médio. A gente viu aí a Cecília falando, ataques dos Estados Unidos, tanto no Iêmen, o país mais pobre do Oriente Médio, com uma riquíssima história milenar, cultural, muito importante, mas não tem uma coisinha ali que fez a riqueza de algumas monarquias absolutistas / ditaduras na região, petróleo. E o Iêmen, que já vivia mergulhado numa guerra civil, também tem agora um dos grupos armados, no caso dos Houthis, radical, tentando impedir o tráfego do comércio pelo Mar Vermelho, atacando navios por ali. E fora isso, no Iraque, grupos que, segundo os Estados Unidos, são apoiados e financiados pelo Irã, sendo alvos de ataques americanos. Lembrando que os Estados Unidos não estão formalmente em guerra, nem contra o Iêmen, nem contra o Iraque, e mesmo assim, nada os impede de ter essas sucessivas levas de ataques contra esses dois países, tudo isso passando, obviamente, ao largo das Nações Unidas. Sobre Nações Unidas, Antônio Guterres voltou a falar ontem sobre a importância de uma solução de 2 estados, Israel e um Estado palestino nacional soberano, para que se chegue a alguma coisa melhor do que essa tragédia que temos hoje. O problema aí também é que Israel, através do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reitera a posição agora, sem nenhum tipo de prurido, de dizer que não aceita a solução de 2 estados. Ou seja, com posições tão estanques, fica aí o apelo do Papa às vésperas da celebração de mais um dia de memória do Holocausto, que será sábado que vem e que precisa ser lembrado para que aquela tragédia não se repita. Mas o que a gente está vendo hoje é um drama, uma tragédia agora atingindo o povo palestino. O Papa lembrou nessa fala, também citada pela Cecília Malan, que numa guerra todos perdem. Aliás, só quem ganha são os fabricantes de armas. Mônica, Tiago.
Obrigada, Marcelo. O impasse é terrível, né? A gente vê imagens e cenas que não imaginávamos poder ver ainda, né? Aqui no século XXI, tamanha a crueldade, o sofrimento e a destruição. Então, o risco é que a gente vá se acostumando, né, com isso, porque a retórica é radical dos dois lados. Também o Hamas não aceita nada, né? Também não aceita cessar fogo, também não aceita devolver reféns, também não negocia nada que possa trazer algum benefício para a sua própria população civil, que é a que mais sofre nesse tempo todo. A cada vez que eles também recusam qualquer negociação com relação aos reféns, a opinião pública em Israel fica mais radicalizada contra os Hamas, pedem mais e mais ataques. A gente acompanha o que dizem tanto a imprensa como os que comentam as notícias, os israelenses, e é impressionante como também o humor deles é uma montanha-russa, né? Tamanho ao sofrimento. Então, é impressionante como tantos dias depois, já vamos para quase 120 dias, quase 4 meses, né? E nada de solução. Estanque, como disse Marcelo Lins. Obrigado, Lins. Obrigada, Marcelo.